Antes de pensar em ganhar mais dinheiro, existe uma pergunta que você precisa responder. O que a sua mente acredita sobre dinheiro, sucesso e sobre você mesmo? Porque muitas pessoas querem uma vida financeira diferente, mas continuam tomando decisões baseadas exatamente na mentalidade que as mantém no mesmo lugar. Querem prosperidade, mas têm medo de cobrar pelo próprio trabalho. Querem crescer, mas desistem quando não recebem reconhecimento. Querem investir, mas acreditam que nunca terão dinheiro suficiente. Querem abrir um negócio, mas repetem para si mesmas: eu não nasci para isso. E aqui está o problema. Você pode estar tentando construir uma nova vida usando uma programação mental antiga. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas que alcançaram grandes resultados. Uma das ideias centrais de seu trabalho é que pensamentos persistentes, definidos e direcionados, influenciam profundamente as decisões e ações de uma pessoa. Isso não significa pensar em dinheiro e esperar dinheiro aparecer. Significa algo muito mais profundo. Significa mudar a maneira como você interpreta oportunidades, problemas, fracassos, trabalho, tempo e principalmente a sua própria capacidade. Reprogramar sua mente para a riqueza não é repetir frases bonitas diante do espelho. É identificar pensamentos que sabotam suas decisões e substituí-los por princípios que produzem comportamento diferente. Você precisa parar de perguntar apenas: como faço para ganhar mais? E começar a perguntar: que tipo de pessoa eu preciso me tornar para administrar, produzir e multiplicar mais? Porque dinheiro nas mãos de uma pessoa sem disciplina pode desaparecer. Dinheiro nas mãos de alguém sem planejamento pode virar dívida. Dinheiro nas mãos de alguém dominado pelo medo pode nunca ser utilizado para crescer. Mas uma mente treinada consegue transformar conhecimento em ação, ação em resultado e resultado em novas oportunidades. Se você acompanha o Mentalidade Elevada, mas ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. Muitos assistem aos vídeos, aprendem, voltam para assistir novamente, mas acabam não se inscrevendo. Inscreva-se e acompanhe os próximos conteúdos. Hoje você vai entender, passo a passo, como começar essa mudança mental. Antes de reprogramar sua mente, você precisa descobrir qual programação está funcionando dentro dela. Imagine duas pessoas recebendo exatamente a mesma oportunidade. Uma pensa: isso pode mudar minha vida. A outra pensa: isso parece bom demais para mim. A oportunidade é a mesma. O que mudou foi a interpretação. E essa interpretação geralmente não nasce naquele momento. Ela foi construída durante anos. Talvez você tenha crescido ouvindo: dinheiro é difícil. Rico não presta. Quem tem muito dinheiro fez alguma coisa errada. Eu nunca vou conseguir. Meu salário é baixo mesmo. Eu não tenho sorte. Isso não é para gente como nós. Quando essas frases são repetidas durante anos, elas deixam de parecer opiniões e começam a parecer verdades. Esse é um dos primeiros pontos que você precisa confrontar. Pegue uma folha e escreva 3 frases que você costuma pensar quando o assunto é dinheiro. Por exemplo: eu nunca consigo guardar. Eu ganho pouco demais. Eu não sei administrar dinheiro. Agora faça uma segunda pergunta. Essa frase é um fato ou uma crença? Existe uma diferença enorme. Hoje eu ganho X pode ser um fato. Eu nunca vou ganhar mais é uma previsão. Tenho dívidas pode ser um fato. Minha vida financeira nunca vai mudar é uma crença. E quando você transforma uma circunstância atual em uma sentença definitiva sobre o futuro, começa a limitar suas próprias possibilidades. Napoleon Hill enfatizava a importância de um objetivo definido. Sem um destino claro, sua mente fica reagindo às circunstâncias. Você recebe dinheiro e gasta. Recebe uma oportunidade e hesita. Enfrenta uma dificuldade e abandona. Vê alguém prosperando e sente inveja. Vê um fracasso e conclui que não é capaz. Tudo passa a ser reação. A reprogramação começa quando você deixa de viver apenas reagindo e começa a decidir conscientemente no que vai acreditar, buscar e praticar. Não significa ignorar a realidade. Significa parar de transformar a realidade atual em limite permanente. Uma das mudanças mais poderosas que você pode fazer na sua mente é parar de tratar limitações como conclusões. Quando alguém diz: eu não consigo ganhar mais, a pergunta correta não é: por que eu não consigo? A pergunta é:
O que eu precisaria aprender para aumentar minha capacidade de ganhar? Perceba a diferença. A primeira frase fecha uma porta. A segunda procura uma porta. Se você ganha pouco, talvez precise aprender uma habilidade mais valorizada. Se trabalha muitas horas e continua sem dinheiro, talvez precise aprender gestão. Se vende pouco, talvez precise melhorar comunicação. Se tem um negócio que não cresce, talvez precise entender marketing, atendimento, posicionamento ou números. Se recebe dinheiro e nunca consegue guardar, talvez precise desenvolver controle financeiro. A mente pobre frequentemente procura uma justificativa. A mente orientada para crescimento procura uma solução. Isso não significa dividir o mundo entre pobres bons e ricos bons. Não é isso. Existem pessoas ricas sem caráter e pessoas com pouco dinheiro, extremamente disciplinadas, honestas e inteligentes. A questão aqui é comportamento. A pergunta é: você está treinando sua mente para procurar culpados ou para procurar caminhos? Imagine que você perdeu uma oportunidade. A mentalidade reativa diz: eu sabia. Nada dá certo para mim. A mentalidade treinada pergunta: o que essa situação revelou que eu preciso melhorar? Você perdeu dinheiro? Analise. Tomou uma decisão ruim? Estude. Foi rejeitado? Melhore sua proposta. Seu negócio não funcionou? Descubra por quê. Isso é transformar acontecimentos em informação. E essa mudança é fundamental, porque pessoas que crescem não interpretam cada erro como prova de incapacidade. Elas utilizam o erro como feedback. A partir de hoje, quando perceber que está dizendo "eu não consigo", interrompa a frase. Pergunte: o que eu ainda não sei fazer? Essa pequena mudança coloca sua mente em modo de aprendizado. E uma pessoa que aprende continuamente aumenta suas possibilidades. Você não consegue reprogramar sua mente para um objetivo que nem sequer definiu. Quero ficar rico é uma frase vaga. Quanto é rico? Tá 10 mil por mês. De 30 mil? Faz que me 100 mil. Ter uma empresa? Ter investimentos. Comprar sua casa. Eliminar dívidas. Ter liberdade de tempo. Poder sustentar sua família sem depender de um salário. Você precisa definir. Napoleon Hill colocava grande importância em um objetivo definido. Então faça isso de maneira prática. Pegue papel e escreva: eu quero alcançar. Coloque um valor. Depois, quero alcançar isso até... Coloque uma data. Depois, para conseguir isso estou disposto a oferecer... Aqui você precisa colocar algo concreto. Tempo, estudo, trabalho, serviço, produtos, disciplina, relacionamentos profissionais, conhecimento. E então, qual será a minha primeira ação? Essa última pergunta é essencial, porque existe uma armadilha perigosa no desenvolvimento pessoal. Consumir motivação sem produzir movimento. Você assiste vídeos, anota frases, salva conteúdos, faz planos e continua exatamente no mesmo lugar. Conhecimento que não vira ação, vira apenas acúmulo de informação. Se você quer 10 mil reais por mês, precisa entender de onde esse dinheiro virá. Qual produto? Qual serviço? Quantos clientes? Qual margem? Qual capacidade de entrega? Qual habilidade precisa desenvolver? Quanto precisa guardar? Quanto pode reinvestir? Agora existe uma estrutura. A riqueza deixa de ser fantasia e começa a se transformar em projeto. E quando sua mente tem um objetivo definido, suas decisões começam a ser filtradas por ele. Você começa a perguntar: isso me aproxima ou me afasta? Essa pergunta pode mudar completamente sua rotina. Sua mente recebe informações o tempo inteiro. Vídeos, conversas, notícias, redes sociais, comentários, problemas, comparações. E tudo isso influencia aquilo que ocupa sua atenção. Se você passa horas consumindo conteúdo que alimenta medo, inveja, reclamação e desesperança, não pode esperar que sua mente produza constantemente confiança, criatividade e determinação. Isso não significa viver em uma bolha. Significa escolher conscientemente aquilo que você deixa ocupar espaço mental. Existe uma pergunta simples. Depois de consumir isso, eu fico mais preparado ou mais paralisado? Se determinada conversa sempre faz você desistir dos seus objetivos, talvez seja necessário estabelecer limites. Se determinado ambiente ridiculariza toda tentativa de crescimento, cuidado. Se determinado conteúdo desperta comparação constante,
reduza. E aqui existe outro detalhe importante. Não adianta substituir pensamentos negativos apenas por frases positivas. Você precisa colocar informação útil no lugar. Quer ganhar mais? Estude vendas. Quer abrir empresa? Estude gestão. Quer investir? Estude finanças. Quer melhorar sua carreira? Desenvolva habilidades. Quer controlar gastos? Conheça seus números. Quer aumentar sua produtividade? Analise sua rotina. A mente precisa de combustível, mas combustível sem direção não resolve. Por isso, todos os dias, reserve algum tempo para aprender algo relacionado ao objetivo que você escolheu. Não precisa começar com 2 horas. Comece com 20 minutos, mas faça isso consistentemente. Imagine 20 minutos por dia durante 1 ano. Você terá centenas de horas acumuladas. O efeito não aparece necessariamente amanhã, mas começa a aparecer naquilo que você sabe, nas perguntas que consegue fazer, nas oportunidades que reconhece e nas decisões que toma. Uma das características de uma mente treinada é a capacidade de perceber oportunidades onde outras pessoas enxergam apenas problemas. Imagine uma cidade cheia de pessoas reclamando que está difícil vender. Uma pessoa pergunta: o que as pessoas continuam precisando comprar mesmo durante uma crise? Enquanto todos reclamam, ela pesquisa. Outro exemplo: muitas empresas estão perdendo clientes. Alguém pergunta: por que esses clientes estão indo embora? Ele encontra um problema, depois cria uma solução. A oportunidade não apareceu magicamente. Ela estava escondida dentro de uma necessidade. É por isso que você precisa mudar uma pergunta. Em vez de perguntar: onde está o dinheiro? Pergunte: qual problema eu consigo resolver? Essa pergunta é muito mais poderosa. Dinheiro geralmente circula porque alguém está oferecendo algo que outra pessoa considera valioso. Pode ser um produto, um serviço, conhecimento, entretenimento, tecnologia, conveniência, segurança, educação, comunicação, solução. Então comece a observar. Quando ouvir alguém reclamando, não pense apenas na reclamação. Pergunte: existe um problema aqui? Quando perceber uma dificuldade recorrente, alguém pagaria para resolver isso? Quando encontrar algo que você sabe fazer melhor que outras pessoas, posso transformar essa habilidade em serviço? Essa é uma forma prática de começar a treinar sua mente para oportunidades. E existe uma consequência interessante. Quanto mais conhecimento você adquire, mais conexões consegue fazer. Uma pessoa sem conhecimento vê apenas uma situação. Uma pessoa preparada pode enxergar 10 possibilidades dentro dela. Se você espera não sentir medo para agir, talvez espere para sempre. O objetivo não é eliminar o medo, é impedir que ele tome todas as decisões. Você pode sentir medo e começar. Pode sentir insegurança e estudar. Pode ter dúvidas e testar. Pode estar nervoso e fazer a ligação. Pode não ter certeza absoluta e dar o primeiro passo calculado. O medo se torna perigoso quando deixa de ser um sinal e vira um comandante. Não faça. Não tente. Vai dar errado. Vão rir de você. Você não é capaz. É melhor ficar onde está. Se você obedece automaticamente a cada uma dessas frases, sua vida começa a ser construída em torno da prevenção do desconforto. E uma vida baseada apenas em evitar desconforto dificilmente produz crescimento. Napoleon Hill estudou repetidamente temas como desejo, persistência, decisão e fé aplicada à realização de objetivos. Isso não significa acreditar que tudo vai dar certo. Significa desenvolver convicção suficiente para continuar trabalhando mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Faça um exercício. Quando surgir um medo relacionado ao seu objetivo, escreva: o que exatamente estou com medo de perder? Depois, qual é o pior cenário realista? Depois, o que posso fazer para reduzir esse risco? Essa terceira pergunta transforma medo em planejamento. Você não precisa ser imprudente, precisa ser consciente. Coragem não é ausência de medo. Coragem é conseguir tomar uma decisão racional mesmo quando existe medo. Uma das maiores inimigas da riqueza é a impaciência. A pessoa começa um projeto hoje e quer resultado amanhã. Publica alguns vídeos e quer milhares de inscritos. Abre um negócio e quer lucro imediato. Começa a estudar e quer dominar tudo em uma semana. Investe e quer multiplicar o dinheiro rapidamente. Quando isso não acontece,
abandona. O problema não é apenas a falta de resultado, é a expectativa de que o resultado deveria aparecer imediatamente. Construção exige tempo. Uma árvore não cresce porque você fica olhando para ela. Você planta, regula a água, protege, cuida, espera, corrige e continua. Sua mente precisa aprender a respeitar processos. Isso é especialmente importante porque resultados financeiros geralmente são acumulativos. Uma habilidade gera renda. A renda permite investimento. O investimento produz patrimônio. O patrimônio produz novas possibilidades, mas cada etapa depende da anterior. Você precisa aprender a pensar em anos, não apenas em semanas. Isso muda suas decisões. Quem pensa apenas no próximo mês pode aceitar qualquer oportunidade. Quem pensa nos próximos 5 anos começa a perguntar: essa decisão fortalece ou destrói minha posição futura? Antes de gastar, pergunta. Antes de assumir dívida, calcula. Antes de abandonar um projeto, analisa. Antes de aceitar qualquer trabalho, considera aprendizado e crescimento. Isso não significa nunca mudar de caminho. Significa não confundir dificuldade inicial com fracasso definitivo. Existe uma diferença enorme entre amar dinheiro e entender dinheiro. Você precisa entender quanto entra, quanto sai, quanto você deve, quanto custa sua vida, quanto você guarda, quanto reinveste, quanto perde em juros, quanto seu patrimônio cresce por ano. Sem essas respostas, você pode até ganhar bem e continuar financeiramente vulnerável. A reprogramação mental precisa chegar ao comportamento. Comece por algo extremamente simples. Durante 30 dias, registre todos os seus gastos. Todos, pequenos e grandes. Não faça isso para sentir culpa. Faça para enxergar. Depois classifique. Essencial, importante, supérfluo, desperdício. Agora observe os padrões. Talvez o problema não seja apenas quanto você ganha. Talvez seja quanto escapa sem você perceber. E existe outro ponto. Quando sua renda aumentar, não aumente automaticamente seu padrão de vida na mesma velocidade. Se hoje você ganha 5.000 e amanhã passar a ganhar 8.000, não precisa transformar imediatamente os R$3.000 adicionais em novas despesas. Uma parte pode construir segurança, outra pode quitar dívidas, outra pode ser investida em conhecimento ou no próprio negócio. A riqueza não é apenas capacidade de ganhar, é também capacidade de reter, administrar e multiplicar recursos. Essa é uma das diferenças entre parecer rico e construir patrimônio. A aparência pode ser comprada. Patrimônio precisa ser construído. Se você quer mudar sua realidade financeira, uma das perguntas mais importantes é: que habilidade eu posso desenvolver que aumente meu valor no mercado? Não existe uma resposta universal. Pode ser vendas, programação, design, edição, marketing, gestão, comunicação, negociação, produção de conteúdo, análise de dados, serviços técnicos, liderança, ou qualquer outra habilidade pela qual exista demanda real. O ponto não é escolher uma profissão porque alguém prometeu dinheiro fácil. É identificar uma combinação entre demanda plus habilidade plus capacidade de entrega. Depois vem a prática. Não adianta assistir 50 vídeos sobre vendas sem fazer uma venda. Não adianta estudar edição sem editar. Não adianta estudar comunicação sem comunicar. A habilidade cresce através de aplicação. Faça um projeto pequeno. Receba feedback. Corrija. Faça novamente. Melhore. Depois aumente o nível. Esse processo pode parecer lento, mas existe algo poderoso acontecendo. Você está aumentando sua capacidade de produzir valor. E capacidade de produzir valor pode aumentar sua capacidade de gerar renda. Essa é uma reprogramação muito mais concreta do que simplesmente repetir: eu sou rico. Você começa a dizer: eu estou me tornando mais capaz. E então prova isso através de ações. As redes sociais criaram um problema mental enorme. Você consegue comparar seu bastidor com o palco de milhares de pessoas. Você vê o carro, não vê a dívida. Vê a viagem, não vê o planejamento financeiro. Vê a empresa crescendo, não vê os anos de trabalho. Vê o resultado, não vê o processo. E então conclui: estou atrasado. Essa conclusão pode destruir sua concentração. Napoleão Hill colocava grande importância em ter um objetivo.
próprio e trabalhar persistentemente em direção a ele. Você precisa saber qual é o seu jogo. Talvez seu objetivo seja construir uma empresa. Talvez seja comprar uma casa. Talvez seja quitar dívidas. Talvez seja criar uma reserva. Talvez seja aumentar sua renda. Talvez seja simplesmente ter mais liberdade. Não importa. O importante é que o objetivo seja seu. Porque quando você vive tentando provar alguma coisa para os outros, suas decisões financeiras podem se tornar emocionais. Compra para impressionar, gasta para parecer bem, aceita compromissos que não consegue sustentar e trabalha para manter uma imagem. A riqueza verdadeira exige maturidade para dizer: eu não preciso parecer rico, preciso construir uma vida financeiramente sólida. Essa frase pode poupar você de muitos erros. Seu progresso precisa ser medido contra sua própria trajetória. Você está mais preparado que há um ano. Tem menos dívidas? Ganha mais? Poupa mais? Aprendeu uma habilidade? Construiu uma fonte de renda? Tomou decisões melhores? Então existe progresso. Muitas pessoas não fracassam porque escolheram o caminho errado. Elas fracassam porque abandonaram o caminho cedo demais. Começam, encontram dificuldade, param, começam outra coisa. Encontram dificuldade, param novamente. Depois concluem: eu tentei de tudo. Na realidade, talvez tenham apenas começado muitas coisas e terminado poucas. Persistência não significa insistir cegamente em algo que não funciona. Persistência significa continuar, perseguindo um objetivo enquanto você ajusta o método. Existe uma diferença. Se uma estratégia não funciona, você pode mudar a estratégia sem abandonar o objetivo. Imagine alguém tentando aumentar a renda através de um negócio. O produto não vende. Ele pode simplesmente desistir. Ou pode investigar. O preço está errado. A oferta está ruim. O público está errado. A comunicação está confusa. O atendimento é lento. Falta confiança. Falta distribuição. Agora existe aprendizado. A pessoa não está repetindo exatamente o mesmo erro. Está refinando. É assim que a persistência se torna inteligente. Você precisa desenvolver uma regra. Eu posso mudar o método, mas não vou abandonar meu objetivo diante da primeira dificuldade. Isso constrói resistência mental. E resistência mental é uma vantagem enorme porque muitas pessoas desistem justamente quando começam a aparecer os primeiros obstáculos. Agora vamos transformar tudo isso em prática. Você não reprograma sua mente assistindo a um vídeo uma vez. Você faz isso através de repetição. Crie um ritual diário de 20 a 30 minutos. Primeiro, releia seu objetivo. Não 10 objetivos. Um objetivo principal. Segundo, visualize o processo, não apenas o resultado. Imagine você estudando, trabalhando, vendendo, economizando, investindo, melhorando, construindo. Terceiro, aprenda alguma coisa relacionada ao seu objetivo. Leia. Assista a uma aula. Estude. Faça anotações. Quarto, execute uma ação concreta. Uma ligação. Uma proposta. Uma publicação. Uma venda. Uma tarefa. Uma página. Uma conversa. Quinto, analise seu dia. Pergunte: o que fiz hoje que me aproximou do meu objetivo? E o que fiz hoje que me afastou? Não faça isso para se culpar. Faça para corrigir. Depois de alguns meses, você começará a perceber uma mudança. Não necessariamente porque acordará pensando em dinheiro o tempo inteiro, mas porque começará a tomar decisões diferentes automaticamente. Você verá uma oportunidade e terá mais coragem. Verá uma compra desnecessária e pensará 2 vezes. Encontrará um problema e procurará uma solução. Errará e analisará. Receberá uma crítica e aprenderá. Terá um resultado ruim e continuará. Isso é reprogramação. Quando seu comportamento começa a mudar de forma consistente, sua realidade começa a ter condições de mudar também. Chegamos a um ponto importante. Não adianta criar uma nova mentalidade e continuar repetindo os mesmos hábitos. Você quer riqueza, mas não controla gastos. Quer liberdade, mas não aprende novas habilidades. Quer crescer, mas passa horas consumindo distração. Quer empreender, mas não estuda o mercado. Quer investir, mas não entende onde está colocando dinheiro. Quer ganhar mais, mas não aumenta seu valor profissional. A mente precisa comandar ações coerentes. Por isso, estabeleça 5 regras. Regra número 1.
Tenha um objetivo financeiro definido. Regra número 2. Aprenda uma habilidade valiosa. Regra número 3. Controle o dinheiro que já passa pelas suas mãos. Regra número 4. Transforme problemas em perguntas. Regra número 5. Não abandone seu objetivo por causa de um resultado temporário. Essas regras parecem simples, mas simplicidade não significa facilidade. Você precisará dizer não. Não para todas as oportunidades, mas para aquilo que destrói sua prioridade. Precisará aceitar que algumas pessoas não entenderão suas escolhas. Precisará trabalhar quando não estiver motivado. Precisará estudar quando preferiria descansar. Precisará economizar quando poderia gastar. Precisará continuar quando ninguém estiver aplaudindo. E é exatamente aí que a mentalidade começa a ser testada. Porque qualquer pessoa consegue falar sobre riqueza quando tudo está indo bem. A verdadeira mudança aparece quando você enfrenta uma dificuldade e decide: eu não vou voltar para o antigo padrão. Essa decisão, repetida muitas vezes, constrói uma nova identidade. Talvez você tenha chegado até aqui pensando: minha vida está muito distante de onde eu gostaria que estivesse. Mas escute com atenção. Você não precisa resolver tudo hoje. Precisa começar a tomar decisões diferentes. Você não precisa ficar rico amanhã. Precisa começar a construir capacidade hoje. Não precisa conhecer todos os caminhos. Precisa escolher um caminho e começar. Não precisa eliminar todos os seus medos. Precisa parar de permitir que eles decidam tudo. Não precisa provar nada para ninguém. Precisa cumprir o compromisso que fez consigo mesmo. Reprogramar sua mente para a riqueza significa abandonar a ideia de que sua realidade atual é uma sentença definitiva. Você pode aprender, pode melhorar, pode corrigir, pode começar novamente, pode desenvolver uma habilidade, pode organizar suas finanças, pode construir uma fonte de renda, pode aprender a investir com responsabilidade, pode desenvolver disciplina, pode transformar uma ideia em projeto. Mas existe uma condição. Você precisa sair do pensamento e entrar na ação. Napoleon Hill falava sobre desejo definido. Decisão, planejamento, persistência e fé aplicada ao objetivo. O verdadeiro valor dessas ideias aparece quando elas deixam de ser frases e começam a orientar suas escolhas. Então, a partir de hoje, não diga apenas: eu quero ficar rico. Diga: eu vou me tornar mais capaz de criar, administrar e multiplicar valor. E prove isso através da sua rotina. Estude, trabalhe, planeje, economize, construa, teste, erre, aprenda, continue. E nunca esqueça, a riqueza não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando você desenvolve a capacidade de pensar, decidir e agir de maneira diferente. Se você acompanhou este vídeo até aqui, escreva nos comentários: eu estou reprogramando minha mente. E se você ainda não é inscrito no Mentalidade Elevada, inscreva-se agora. Muitos assistem aos vídeos, aprendem e voltam, mas ainda não fazem parte do canal. Ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Não espere sua realidade mudar para mudar sua mentalidade. Mude sua mentalidade, mude suas decisões e comece a construir uma nova realidade. Mentalidade elevada. Pensamento definido. Ação consistente. Propósito. Disciplina e persistência. Sua próxima fase começa pelas decisões que você toma hoje.